Os próximos 10 anos serão de profundas mudanças nos modelos de negócios, padrões de concorrência e estruturas de mercado. Inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas são alguns exemplos de como essas tecnologias disruptivas vão impactar as indústrias em todo o mundo. E no Brasil? No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o estudo lançado a pedido da Confederação Nacional da Indústria, CNI, para mapear os impactos, oportunidades e expectativas dessas tecnologias no país. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio, UFRJ, João Carlos Ferraz. Ele também é autor da pesquisa Indústria 2027, Riscos e Oportunidades para o Brasil diante das inovações disruptivas. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Economia em parceria com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para estudar e avaliar o impacto da tecnologia 4.0 em 10 setores da economia, entre eles farmácia, automotivo e petróleo e gás. De partida, professor, de todas as indústrias, os setores analisados, o que vai mudar nos próximos 10 anos em todos eles? Em todos eles, em até 10 anos, vão ocorrer mudanças principalmente através dos distintos mecanismos da digitalização, seja na parte soft da inteligência artificial, seja na parte hard com os sensores, ou através das comunicações pelas redes. Cada vez mais essa combinação de redes, sensores e softwares muito avançados, eles serão capazes de captar informação, processar informação à distância e, inclusive, não só emitir dados para você tomar uma decisão, mas, principalmente, já tomar decisões a partir de determinados parâmetros. Então, e o impacto disso em termos de eficiência, de qualidade, de diminuição de perdas, ele é muito importante. Além de criar outros mercados, né? Agora, acaba mudando também a maneira como o ser humano lida com essa tecnologia. Quer dizer, vai depender muito da qualidade de quem vai estar do outro lado da máquina para poder aproveitar o que tem de informação sendo produzida. Isso, certamente. Assim, se você tiver todo o aparato, primeiro você ter o aparato pronto, a outra é as pessoas saberem dialogar e interagir com esses equipamentos. E isso requer um nível de informação e principalmente conhecimento e alguma dose de sabedoria muito importantes, né? Para você efetivamente saber os limites e o potencial dessas soluções e utilizá-las para os seus objetivos. Alguns desses 10 setores analisados são mais de interesse assim, do estado do Rio, que o Rio tem alguma participação mais importante deles no PIB, como petróleo e gás. Sim. No petróleo e gás, especificamente, como é que essas tecnologias disruptivas trazem de mudança para o setor? Geise, eu acho que é importante, para além do digital, para além do que se chama de indústria 4.0, nós temos que trazer, e aí eu vou ao petróleo e gás, que é o melhor exemplo, nós temos que trazer também o fato que essas tecnologias digitais, elas se combinam com outras tecnologias, como materiais avançados, a nanotecnologia, ou a biotecnologia, ou a forma de armazenamento de energia. E essa combinação, esse coquetel de tecnologias é que efetivamente está implementando quase que um novo paradigma de como é que você vai resolver criar soluções para problemas. O petróleo e gás, ele, talvez de todos os setores que nós examinamos, ele é o que tem um destaque, em particular, no Brasil, pela posição de liderança que o Brasil tem em um nicho específico, que é a exploração de águas profundas. Então, o Brasil sempre teve, ele continua tendo, ele tem os operadores, ele tem empresas fornecedoras de equipamento, de serviços, tem uma infraestrutura de pesquisa bastante avançada, o parque tecnológico
ali no campus do Fundão do UFRJ. É um dos poucos lugares no mundo onde empresas, inclusive competidoras, estão no mesmo espaço físico. E as soluções que eles estão apontando para os desafios do petróleo e gás, elas incorporam muito dessas tecnologias. É basicamente o seguinte, eu não sei se os espectadores, eles alguma vez observaram aqui na Baía da Guanabara alguns desses mega plataformas que parecem uma árvore de Natal, cheia de luzes enormes. Esses equipamentos, assim, imagine você neste equipamento em alto mar. Praticamente você vai ficar sem ver a luz do sol ou o próprio céu, de tanto empilhamento que já houve. Então nós já estamos chegando a determinados limites físicos do que é possível você manter sobre a água. Então a tendência é de você submergir coisas, o tal do subsea. Muito bem. Esses equipamentos, agora vocês imaginam que nós estamos com a lâmina d'água, sei lá, 2.000 metros, 2 quilômetros, que você tem que instalar os equipamentos ali e dali saem os canos para tirar o petróleo, etc. Muito bem. Tem um equipamento desses e durante a pesquisa nós tivemos uma super grata surpresa de ver essa solução já em uso. Um desses equipamentos se chama Manifold. Manifold é um equipamento, eu vou dar pelo peso, porque as dimensões são 250 toneladas. 250 toneladas é um peso. E esse equipamento fica lá no fundo e ele é como se fosse uma central de captação e distribuição de petróleo, de limpeza de equipamentos. Muito bem. Imagine que quando alguma coisa deste equipamento quebra, você tem que içar 250 toneladas, tirar e voltar. Então, o custo disso é enorme. Aí você vai investir em robozinhos que vão descer lá. Não, ele é mais simples que o seguinte. O primeiro é que, e aí nós vimos num centro de pesquisa aqui no Fundão, nós vimos assim, o pesquisador, o chefe do departamento falou assim, este é o equipamento 250 toneladas. E mostrou para a gente, este é um equipamento de 100 toneladas, com fibra de carbono e robôs. Então a fibra de carbono diminuiu de 2,5 para 1 o peso desse negócio. Então, para você içar, se você tivesse que içar. Fora isso, os seus robozinhos, eles vão lá e tiram peças, que são os robôs, os braços, para você consertar. Então, é um ganho, assim, fenomenal. Agora, o setor de óleo e gás, a gente está falando de tecnologias muito, muito pesadas e caras. Isso. E o estudo aponta também essa questão da diminuição, às vezes, do valor da tecnologia e a possibilidade de massificar. Só para a gente fechar esse bloco, assim, o que se conseguiu ver nesses outros setores? Pois é, Geisa, por que a gente aponta, que é uma pergunta que você fez logo no início, por que a gente aponta que essas tecnologias em até 10 anos elas virão de uma forma forte? Porque a gente tem mercados em expansão e custos em queda. Para você ter uma ideia, o custo de sequenciamento de genoma em 2001 custava 100 milhões de dólares. Em 2017, $1.000. É uma queda, né? Muito o custo de sensores, que é o essencial, é a peça que capta a informação, sensores para o tal da internet das coisas. Custo, ele era em 2004 alguma coisa como $1,5 o sensor. Hoje ele deve ser 30 centavos. Então há uma queda, significa que você pode difundir essas soluções. E os mercados estão em expansão. Então o mercado de robôs, ele deve ter entre 2004, 2005 a 2017, ou seja, em 10 anos, ele deve ter triplicado ou quadruplicado de tamanho. Então, realmente, mercados em expansão, custo em queda e aplicações diversas, alguma coisa vai acontecer. E aí a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o professor João Carlos Ferraz.
Segundo o levantamento, de 753 empresas brasileiras analisadas, pouco mais de 1% delas estão na quarta geração de adoção de tecnologias digitais avançadas. A gente está falando de 4 gerações. Quais seriam elas? Olha, isso foi uma maneira que nós organizamos em 4 gerações para poder tornar mais fácil uma pesquisa de campo que você mencionou agora para os empresários poderem responder. Mas assim, estilizando de uma maneira geral, é o seguinte, a primeira geração é quando você tem um CAD, quando você tem um equipamento que você faz um projeto ali no computador. O segundo, bem localizado. O G2 é quando você junta um CAD com CAM, que é um corte por equipamento de base microeletrônica, com laser, etc. Mas você está juntando um pedaço da sua produção com um pedaço do seu projeto. O G3 é quando você já tem um software que integra todas as áreas da empresa, utiliza o CAD, o CAM, mas integra a área de suprimentos, a área de vendas, etc., em softwares que se prestam a isso. E o G4 é quando você, além de estar integrado, essas coisas estão conectadas, todas as áreas da empresa estão conectadas, você está conectado com o seu cliente, está conectado com o seu fornecedor em tempo real e, assim, no limite, as empresas teriam um gêmeo digital, ou seja, ela tem a fábrica e um gêmeo digital, onde que ele pode simular coisas e otimizar processos. Então, essa é a escala, sendo que talvez do G1 para o G2 é uma coisa linear, do G2 para o G3 já é um salto qualitativo importante. Do G3 para o G4 é o outro salto não linear muito complexo. E aí a gente está falando de uma perspectiva de que a gente tem um número muito pequeno de empresas no Brasil que já integram tudo isso e já tem um gêmeo digital. Rapaz, eu acho que são muito poucas empresas, eles podem ter o gêmeo digital de uma parte do processo. São poucas, praticamente, que efetivamente podem ser consideradas completas G4. Muito poucas, como você mencionou, acima de 1%. O que causa surpresa é o seguinte, é que a gente ainda tem alguma coisa como 75% das empresas hoje em G1, G2, na primeira e segunda gerações. E, agora, eles projetam, o que é importante é o seguinte, a projeção no futuro, ela aponta para duas coisas. Uma, que as empresas percebem, a maior parte das empresas percebem que as tecnologias mais avançadas, elas serão dominantes no seu setor. Portanto, o padrão de concorrência, a forma de concorrência no futuro será dura. Porém, nós ainda temos 40% das empresas que apontam que no futuro elas serão primeira ou segunda geração. 60% estão apontando que elas vão ser G3 ou G4. Então a gente tem há um movimento importante, né, de 25 para 60, ou tem um progresso. Agora, preocupa que você ainda tem 40% achando que ainda conseguem sobreviver no nível básico, assim. Então... E isso muda muito de setor para setor analisado? Quer dizer, por exemplo, as tecnologias, as TICs, provavelmente são as que estão mais elevadas nesse... As empresas dos setores de tecnologia de informação e comunicação, naturalmente, porque elas prestam serviço, vendem bens e serviços associados, elas tendem a usar com mais intensidade essas tecnologias. Porém, o que nós encontramos, assim, com um destaque, inclusive com testes econométricos, é que, independente do setor e até do tamanho, o que realmente faz a diferença para as empresas efetivamente se moverem de uma maneira proativa, são duas características. Uma, a capacitação das empresas, em termos do perfil dos seus empregados e o quão qualificados eles são. Nós entrevistamos uma empresa que até pouco tempo atrás, de bem de capital, até pouco tempo atrás, 80% dos empregados do centro de pesquisa eram engenheiros mecânicos. Hoje são 20%. Agora são engenheiro de sistema, engenheiro químico. Então, não só é a qualificação, mas o perfil de qualificação dos trabalhadores muda muito. Então, faz diferença. E o outro é o quanto que os empresários estão prontos para entrar no futuro, para construir o seu futuro.
Assim, uma coisa é você, não estou fazendo nada. Outra coisa, estou começando a estudar. O outro cara tem um plano. O outro cara tem um plano e já iniciou projetos para chegar em algum ponto no futuro. A diferença entre prontidão e capacitação é que marca empresas. E nessa questão da inovação, você tem um ponto que é a experimentação. Também para decidir qual é a melhor tecnologia, num cenário em que tudo está mudando tão rapidamente, não é pegar todo o capital e investir em uma coisa como se fosse, agora eu vou mudar, agora eu vou ser feliz. É também experimentar diferentes tecnologias, absorver algumas mudanças e ver o que vai dar certo, né? Eu acho que esse talvez seja o principal desafio que as empresas, ou na verdade qualquer instituição, né, pública ou privada, inclusive a sociedade civil, tem com relação a essas tecnologias. Pense bem os smartphones. Quando é que a gente compra um novo smartphone? Para além da atração que eu tenho, a última novidade, quantos de nós que efetivamente pensamos assim, eu preciso de uma nova geração? Qual a geração que eu preciso de um equipamento desse de comunicação que efetivamente vão preencher necessidades que eu tenho? Então, assim, dá para fazer uma conexão entre uma decisão empresarial. Óbvio que nós estamos falando de valores completamente diferentes. Uma empresa de farmacêutica, diante a genômica, o tamanho do investimento que ela tem que fazer em genômica, em big data, em inteligência artificial, em supercomputação, etc., é quase equivalente ao investimento total. Uma empresa de um setor siderúrgico, que é uma nova planta, sei lá, 4 bilhões de dólares ou o que seja, o equipamento, o investimento que eles terão que fazer em digitalização é muito menor. Então, relativamente... É você virar um Titanic de rota ou... Isso. Agora, o que você estava dizendo, eu acho que talvez seja o mais importante. Quantos de nós estamos dispostos a experimentar e errar? E aprender com o erro e de maneira que a gente ganhe na próxima rodada. Então, esse é um desafio, sempre diante de inovação, esse é o principal desafio. E a minha percepção, Geisa, é que nós brasileiros somos conservadores na hora de tomar decisões dessa natureza. Nós não gostamos muito do experimento. E aí pensando nos setores também analisados, por exemplo, você pega setores muito tradicionais, de siderurgia, que tem que ter uma tecnologia importante aí embarcada, mas a transformação, né, para o futuro, o tipo de preparação que precisa estar sendo feita para o futuro, há uma dúvida se a gente consegue engrenar, né? Eu acho que sim. Eu acho que as empresas... É basicamente o seguinte, o grau de informação que um empresário tem e a pressão da concorrência ou dos consumidores ou da regulação que ele está cercado. Então, num setor como esse, a maior parte dos setores de commodities nossos, as empresas de processo, a celulose, o cimento, a siderurgia, etc., essas empresas elas estão num ambiente concorrencial muito acirrado. E essas empresas têm porte e acumularam capacitações ao longo do tempo e o investimento relativo é pequeno. Então, elas vão se mover, porque elas têm que manter as suas vantagens de custo e de qualidade. Elas vão se mover. Outros setores onde essa pressão da concorrência é menos aguda, onde o consumidor, por exemplo, você tem consumidores de faixa de renda distintas, inclusive alguns consumidores que é o dinheiro que eles têm para comprar alguma coisa e não importa esse alguma coisa, relativamente a um Japão onde que a pressão do consumidor é muito alta. Então, todos os bens são de qualidade muito, muito alta. Aqui se permite que a convivência de empresas com capacitação e níveis de prontidão diferentes. Então, de uma certa maneira, tem a ver com o perfil de riqueza do país, né? De distribuição de renda e de riqueza do país, do nível de riqueza do país. Agora, é inegável que todas essas transformações impactam também na maneira como a gestão pública vai lidar com esses setores. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
As empresas estão caminhando para uma nova forma de produção e competitividade, mas os estados também precisam se adaptar a essas transformações e inovações. E em termos de gestão pública, como é que a gente prepara o gestor do outro lado do balcão para poder lidar com essas transformações? Pois é, Geise, a gente fala muito da empresa, da necessidade delas competirem, etc., e meio deixa de lado um outro ator um pouco relevante, que é o Estado em todas as suas dimensões, né? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, deveria haver uma coerência entre o grau de avanço dessas instituições públicas com o que está acontecendo na economia real, né? Existe aí duas dimensões. Uma que é muito importante é que, se a gente olha para fora, os países que pretendem ter uma posição relevante no futuro ou pretendem ter um nível de desenvolvimento relativamente avançado, eles têm políticas super proativas para o desenvolvimento, para o fomento a essas tecnologias que estão surgindo. As inovações estão vindo como uma solução estratégica para os planos gerais de desenvolvimento. Então, ela não é mais uma peça, ela passa a ser uma das soluções para resolver problemas de infraestrutura, de meio ambiente, de agricultura, de saúde, etc. Ela comunica com todas as peças. Comunica com todos, e como as soluções estão vindo integradas, realmente o poder de modificação e de avanço numa área de saúde, por exemplo, é muito forte. Então, assim, os Estados Unidos despende alguma coisa como 500 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. A China, 280, a Alemanha, alguma coisa em 100. Então, e todos eles, o que é interessante é que todos eles partem do seu DNA. Eles querem fortalecer competências, eles são diferentes, são estratégias diferentes, querem fortalecer competências que eles têm e avançar. Então, isso é importante. Agora, a outra dimensão é o Estado em si. Talvez o país que se usa como exemplo de país mais digital é a Estônia. A Estônia é um país que fica ali nas franjas, entre a Finlândia, nas franjas ali da Rússia, país pequeno. Você, Geisa, pode entrar no site do governo e se tornar uma cidadão você, daqui. Uhum. Entendeu? Então, são serviços interligados, conectados, inteligentes. Os mesmos princípios que se usa para a empresa são os princípios que se usa para o setor público, com um a mais, da transparência e da confiabilidade. Mas a gente está falando também até de espaços de experimentação menores, quer dizer, a Estônia é muito pequena. Isso. Em país de dimensões continentais como o Brasil, a gente ainda vê assim, muitos problemas lá do século passado, do século XIX, para serem resolvidos. E quando a tecnologia pode ser um grande impulsionador da solução desses problemas, pode ser uma grande alavanca, a gente também tem que falar que precisa ter investimento para isso. Isso. E o nosso investimento é baixo, está diminuindo até. Isso. Então, aí que como que os gestores públicos vão tomar esses desafios à frente, né? O primeiro é deles terem um mínimo de informação sobre o potencial dessas soluções. O outro é onde que elas podem ser aplicadas e que tipo de transformação que elas podem ter. Inclusive, várias dessas soluções podem permitir saltos qualitativos. Você pode sair do século XIX para o XXI com algumas dessas soluções. Porém, elas são soluções relativamente complexas. Ela demanda que o gestor público conheça, né? E demanda que o gestor público coloque o resultado das ações das soluções digitais como prioridade máxima. Aí vem a prioridade ao investimento. Então, se ele quer eficiência no setor público, se ele quer qualidade no setor público, se ele quer transparência no setor público, se ele quer confiabilidade no setor público, se ele quer facilitar a vida dos cidadãos, essas coisas se prestam. Então, dependendo do tipo de resultado que ele quer para os cidadãos, essas tecnologias podem ajudar
E aí o investimento. E aí tem uma outra questão importante, que é a regulamentação, porque a regulação, o Estado tem esse papel de regular essas empresas, e aí ele pode ser, no limite, um grande... barrar algumas dessas evoluções, não? Voltando um pouquinho para essas transformações que estão acontecendo. Sim, então, aqui a gente estava conversando assim, do Estado usuário, né? Então, ele como usuário, ele prestar determinado serviço, essas tecnologias podem servir. O que você está trazendo aqui é o Estado, como é que ele age no fomento ou na regulação dessas soluções. E aqui é um assunto super complexo. A regulação é super complexa. A gente está vendo hoje, no caso das eleições, hoje, ou no passado recente, das eleições, como que o assunto de regular o uso de mídias sociais está se tornando fundamental num processo de escolha democrática. Agora, imagine, então, isso é relativamente simples. Imagine quando nós nos defrontarmos com desafios do tipo assim, como regular, se deve regular ou não, uma pesquisa e soluções que mexem no genoma humano, no desenvolvimento de um embrião, e já dizem que no futuro é possível você criar seres vivos. Que tipo de atitude que nós vamos ter como cidadãos, como governantes? E aí tem uma coisa também da preparação para isso, né? Recentemente a gente viu a questão do Uber, né? Como é que o Estado regula o Uber? É uma solução que explodiu no mundo inteiro, o Airbnb, mas você ainda vê no legislativo, por exemplo, o desafio de lidar com a realidade, quer dizer, da perda de mercado tradicional para algo novo que está chegando. E como a gente vai, em que velocidade a gente vai dar esse passo, e o que a gente vai deixar morrer, porque a gente está falando também de morrer emprego, as pessoas perderem o modo como elas viviam até então. A dimensão do fomento, ela em geral, ela vem antes de alguma coisa acontecer. Então é necessário dos gestores públicos terem uma visão, eles não vão adivinhar futuro, mas terem uma visão de que futuro que eles querem construir. Então vem um fomento para que aconteçam coisas à frente. A regulação, em geral, ela corre atrás. O fenômeno surge, uma solução surge e a regulação tem que ir atrás. E aí que cai dois assuntos. Uma é da velocidade e o outro é da experimentação, que naturalmente, como uma coisa muito nova, vai se experimentar soluções distintas. Estar aberto para conhecer o que está sendo feito fora é importante. As soluções que foram feitas no Rio para o táxi é uma solução super criativa, que é um serviço público, é um software e que ele serviu para poder beneficiar minimamente os taxistas relativamente às práticas de soluções do setor privado. E aí vem a dimensão que talvez seja mais complexa que você está levantando, mas aí está na essência do gestor público, né? O espírito público. Que preocupações que ele deve ter? A preocupação é o quê? É a qualidade de vida, é o emprego. Esses são os nortes para que nós vejamos que tipo de prioridade que a gente vai ter. Mas aí a escolha naquele botãozinho ali que é o definitivo, né? Exatamente. E aí a gente poderia aqui conversar por muito mais tempo, mas infelizmente o programa Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, João, a gente vai ter outras oportunidades aí. E obrigada a você, telespectador, que também nos acompanha. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mande também as suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou pelo nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.